Olá a todos! A história que vos vou contar hoje é acerca de uma coisa maravilhosa que Jesus fez quando vivia na Terra. E esta história pode ser encontrada no Novo Testamento em 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Antes de contar a história, eu vou-vos ensinar um versículo que diz na Bíblia e que tem tudo a ver com a história de hoje. O versículo diz assim: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Este versículo está em Lucas 18, 27. Quando estava na terra, Jesus andava com os seus discípulos por todo o lado, a falar sobre o amor de Deus. Eles iam por toda a parte ensinar os povos e as multidões. As pessoas amavam ouvir Jesus. Elas seguiam-no por todo o lado. Jesus também amava estar com elas, tal como ama estar conosco, e nos ama muito a nós. A Bíblia diz que certo dia Jesus estava a ensinar uma grande multidão e o povo ouvia atentamente aquilo que Jesus falava. Eles ouviram Jesus durante tanto tempo que nem davam pelo tempo passar. Mas o tempo passava. Começava a ficar tarde e os discípulos começavam a ficar muito preocupados e disseram a Jesus: Jesus, manda embora a multidão para irem pelos campos e as aldeias das redondezas arranjaram de descansar e comer, porque estamos num lugar deserto, já é tão tarde. Mas Jesus não quis mandar as pessoas embora e disse aos discípulos: Não vou mandar a multidão já embora. Arranjem vocês algo para dar de comer à multidão. Os discípulos ficaram muito confusos. Vocês sabem quantas pessoas estavam naquele lugar? A Bíblia diz que eram cerca de 5.000 pessoas, sem contar com mulheres e crianças. Eram mesmo muitas pessoas, uma multidão de gente. Os discípulos disseram a Jesus: Mestre, para alimentar todas as pessoas, nós precisamos de 200 moedas de prata. Não temos esse dinheiro aqui. Naquela altura, 200 moedas de prata era muito dinheiro. Os discípulos achavam que não era possível eles conseguirem alimentar aquela multidão. Para eles, aquilo era uma tarefa impossível. Mal eles sabiam aquilo que estava prestes a acontecer. Ao ouvir e ver isto, Jesus perguntou então aos discípulos: Quantos pães é que vocês têm aí? Os discípulos foram ver entre a multidão e voltaram para dizer a Jesus: Há um menino que tem 5 pães e 2 peixes, mestre. Mas o que é isso para alimentar tanta gente? Isso não vai chegar. O que eram 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas? Os discípulos achavam mesmo que não era possível. Mas será mesmo que não era possível? Para Deus não há impossíveis. Aquilo que aos nossos olhos não parece ser possível, Deus é capaz de fazer isso mesmo acontecer. Aqueles pães e aqueles peixes eram o lanche daquele menino. Mas ele deu o seu lanche a Jesus e aos seus discípulos, para que eles o usassem da forma que fosse necessária para alimentar a multidão. Jesus pediu então aos discípulos que mandassem a multidão sentar-se em grupos no chão. De seguida, Jesus pegou nos 5 pães e nos 5 peixes.
Jesus levantou os olhos ao céu, abençoou os pães e os peixes e partiu-os. Depois, entregou-os aos seus discípulos para distribuírem pela multidão. E sabem o que é que aconteceu? Aqueles pedaços de peixe e de pão que Jesus tinha partido estavam a chegar para alimentar toda a gente. Parece que a comida não acabava, a comida multiplicava-se. Todos os homens e mulheres e crianças comeram até ficarem satisfeitos. A comida chegava para todos e até sobrou. A Bíblia diz que para além daquela multidão ser alimentada com 2 peixes e 5 pães, ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços que ninguém comeu. Jesus tinha feito um milagre. E que milagre maravilhoso! Aquilo que parecia impossível aos olhos dos discípulos foi possível para Jesus. Um milagre é mesmo isso. Quando nós achamos que alguma coisa não é possível de acontecer, Deus tem poder para fazer com que isso aconteça. Jesus multiplicou aqueles pães e peixes e o povo, ao ver o milagre que ele tinha feito, ficou muito admirado e maravilhado. E sabem uma coisa? Aquelas pessoas foram todas alimentadas por causa do milagre de Jesus. Mas também porque aquele menino que tinha 2 peixes e 5 pães para o seu lanche, entregou aquilo que tinha. Aquilo era a única comida que aquele menino tinha, caso sentisse fome. Mas a Bíblia diz que ele o entregou. E porque ele entregou tudo o que tinha, Jesus multiplicou os pães e os peixes daquele menino e alimentou todos, 5.000 pessoas. Jesus também pode fazer coisas maravilhosas através de nós, se confiarmos nele e se entregarmos o que temos nas suas mãos. Mesmo que pareça pouco, tal como aqueles pães e peixes do lanche daquele menino pareciam pouco, tu podes entregar o que tens e Jesus pode multiplicar isso para que outros recebam o que precisam. Isto é fantástico, não é? A nossa história chegou ao fim, mas ainda faltam as nossas perguntas. Podem pedir ajuda a um adulto se precisarem. Primeira pergunta: o que é que Jesus e os discípulos faziam enquanto Jesus viveu na Terra? Segunda pergunta: quando começou a ficar tarde, o que é que os discípulos queriam fazer à multidão? Terceira pergunta: como foi possível alimentar todas aquelas pessoas? Antes de irmos embora, eu gostava de orar contigo. Podes fechar os teus olhos e junta-te a mim. Obrigada, Jesus, porque Tu nos amas. Obrigada porque aquilo que às vezes é impossível aos nossos olhos, Tu és capaz de fazer tudo. Ajuda-nos a ter fé e a confiar em Ti de todo o coração. Ajuda-nos a entregarmos aquilo que temos para que Tu possas multiplicar e nós abençoarmos outras pessoas. Em nome de Jesus, amém.